Bom, eu e o Guilherme, a gente decidiu oferecer para vocês esse mini curso de desenvolvimento de habilidades aquáticas. Estou vendo aqui muitos alunos, né, que já fizeram disciplina comigo, com o Guilherme, tem monitores aqui da disciplina, e tem alunos novos que estão entrando, tem extensionistas, e alunos novos também estão entrando. E isso é muito legal pelo seguinte: a nossa ideia aqui é trazer conteúdos das disciplinas de natação, mas que a gente vai expandir para além da natação. Tá? Então são conteúdos que a gente fala lá da disciplina um pouco, mas não dá tempo de a gente aumentar o conhecimento de vocês e aumentar nossas trocas, porque a disciplina, o foco é só natação. E é uma coisa que eu falo muito nas minhas turmas, e o Guilherme também fala nas dele, é que a adaptação ao meio aquático, né, ela visa o desenvolvimento das habilidades aquáticas, e que não deveria ser somente para a natação. Né? O desenvolvimento de habilidades aquáticas, ele tem que ser feito pensando em todos os esportes aquáticos. Então, os esportes aquáticos são natação, polo aquático, nado artístico, saltos ornamentais. São os 4 esportes. Ah, mas e o surf? O surf também precisa de habilidades aquáticas, mas como ele precisa da prancha, é um esporte náutico, não é um esporte aquático. Assim como canoa havaiana, assim como vela, são esportes, boa tarde, que você precisa das habilidades aquáticas, mas são esportes náuticos. De qualquer forma, eu estou desmerecendo esses esportes? Não, o que eu estou dizendo geralmente a pessoa procura a natação para depois entrar nos outros esportes aquáticos e nos esportes náuticos. Então, se você chegar numa escolinha de nado artístico, por exemplo, que começa com 8 anos de idade, mais ou menos, o professor vai perguntar: você sabe nadar? E aí, se a criança falar, não sei, ele vai falar, então procura uma aula de natação e depois volta aqui. Por quê? Porque já entra na especificidade, e se não tiver essas habilidades aquáticas desenvolvidas, você não consegue dar andamento ao restante dos esportes. Tá? Um outro problema: nós, enquanto professores de natação, vamos fazer a adaptação ao meio aquático, né? E ao invés de desenvolver as habilidades aquáticas, o que a gente faz? Direciona só para a natação. Então, na primeira aula, a gente quer que o aluno faça perna de crawl, que o aluno faça abraçada de crawl. Já viram? A gente pergunta assim: você sabe nadar? A pessoa fala assim: só aquele assim. Ela não sabe nem o nome do nado, mas ela sabe, só aquele assim. Só que o que eu mais tenho escutado, desde que a gente voltou para o presencial, né, que está fazendo um ano, é o seguinte: eu sei nadar naquela piscina, mas eu não sei flutuar. Se eu nadar naquela piscina que tem 3 metros de profundidade, se eu estiver nadando e parar no meio, eu afogo. E tem várias pessoas que sabem nadar, mas que se pararem lá no meio, elas não conseguem sair, não conseguem se sustentar. Isso aqui, é a habilidade aquática, que tem que ser desenvolvida. E aí a gente vê um monte de escolinha de natação com criança de 3, 4, 5 anos ensinando o crawl. A gente não pode deixar que isso aconteça enquanto professor de natação. Por quê? Porque essa é a idade para desenvolver habilidades, para tomar gosto pela prática, para poder jogar bola dentro da piscina, porque é uma habilidade, para poder aprender a mergulhar, subir, girar, para poder pular. A criança adora pular, e para poder fazer o palmateio, que é um dos focos do nosso mini curso, e o polo aquático também. Então, assim, primeira proposta: hoje nós vamos fazer uma parte teórica de palmateio, o foco em habilidades aquáticas do palmateio e polo aquático. E aí a gente queria que amanhã fosse aula prática de palmateio e na quarta-feira aula prática de polo aquático. Pode ser? Amanhã vai todo mundo pronto para entrar na piscina, tá? Vocês vão ver aquele gol pela primeira vez na água. Porque esse gol é herança olímpica que o
polo, não sei se vocês sabem, mas a escola recebeu a equipe de polo aquático da China e eles reformaram a piscina e trouxeram uma piscina mixta para a gente, que é uma piscina olímpica que no Rio só tem duas, a nossa e a do Flamengo, e nós somos a única federal do Brasil com essa piscina, que é uma piscina de padrão olímpico internacional. Então, eles vieram, então eles deixaram bola de polo, eles deixaram os gols, só que infelizmente as bolas já estão mais para lá do que para cá, mas o gol está aí e a gente vai poder usar. Então a gente queria, o palmateio é a base do nado artístico, até que a professora Sônia está dando a disciplina eletiva, que é muito legal, mas a gente não vai fazer o nado artístico em si, o foco não vai ser nado artístico, vai ser palmateio para todos os esportes aquáticos, tá? Então vamos lá, então quero que vocês tenham esse pensamento do que é a adaptação ao meio aquático com o desenvolvimento das habilidades aquáticas, tá? Vocês podem ver que muita gente que sabe nadar, às vezes não teve esse desenvolvimento, e é uma coisa, gente, que a gente traz muita ludicidade e é muito legal de fazer. Então, a aula de polo aquático é muito divertida e super cansativa, porque está totalmente fora do que a gente está acostumado, tá? Então, a adaptação ao meio aquático, aí, só relembrando o conteúdo e apresentando para quem ainda não teve contato, né? A primeira fase de formação do nadador, e aqui nadador, pensando em quem sabe nadar, não é um nadador atleta de natação, tá? Atleta de nado artístico é chamado de nadador. Atleta de salto ornamental é chamado de nadador e atleta de polo é chamado de nadador. Tá? Nadador jogador, nadador saltador, todo mundo é nadador, porque usa a água como meio da prática esportiva. Aquisição de habilidades básicas cujo desenvolvimento possibilitará alcançar diferentes níveis de aprendizagem. E um indivíduo pode ser considerado adaptado ao meio aquático quando não se incomoda com água no rosto, tem equilíbrio e bom deslocamento vertical e horizontal. Eu tenho um aluno, que não está aqui, ele nadava no rio. E aí ele chegou para fazer prática da natação, ele sabia nadar, ele não se afogava, mas ele não tinha a técnica dos estilos. Está errado? Não, está certo, ele era adaptado. Só que não era adaptado para natação. Que é quando a gente sabe nadar aqui, todo mundo fala assim para mim, eu já fiz aula de natação. Por quê? Porque sabe as habilidades da natação. Mas infinidade de pessoas chegam aqui sabendo nadar a natação, mas não sabem fazer o palmateio, por exemplo. Garanto que vários de vocês nunca ouviram falar de palmateio. E no semestre passado, semestre retrasado, né? Aí eu e a Gisele estavam numa turma de prática da natação que eu trouxe a minha filha, que tinha 5 anos, hoje ela tem 6, e eu ensinei para ela fazer palmateio para nadar de costas, porque ela não conseguia fazer a perninha de costas, porque ela tinha 5 anos e é totalmente normal da idade. Então ela acabou, a criança ainda é meio barrigudinha, né? Então o quadril desce muito, fica a barriga e a criança meio que pedala, e eu falei, faz assim com a mão que você consegue. E agora o professor de natação quer me matar porque ela não bate só a perna, ela bate o braço. Então quando ele falou para ela fazer nada de costas, ele tem que travar o braço dela em cima, porque se ela deixar o braço aqui, ela ajuda. E aí eu ensinei para eles o palmateio, mas alguns alunos só entenderam quando viram a minha filha fazer. E é isso, ela entrou na piscina, falei nada de costas, ela... É uma coisa simples que a gente fica brigando com a água para flutuar e o palmateio nos dá esse apoio e faz isso. Às vezes quando eu entro na piscina funda, estou lá dando aula e eu vou conversar com os alunos e eu estou aqui conversando. Gente, agora ó, a gente vai fazer isso, Guilherme também deve passar por isso. E o aluno olha para mim e fala assim, como é que você consegue ficar assim na água sem fazer nada? Eu não estou não fazendo nada, eu estou apoiada na água. O palmateio é para isso, é para você apoiar na água. Então você tem movimentos de braço e perna que vão te deixar apoiado na água. Só que eu já tenho desenvolvido uma propriocepção em que eu sei que força que eu preciso fazer para me manter naquela posição, naquela situação. Amanhã a gente vai fazer um exercício
que eu já passei para as minhas turmas em alguns momentos, que é muito interessante o seguinte: se eu pedir para vocês baterem perna vertical, com a mão fora d'água, não dá 10 segundos você afunda. Porque a perna vai perdendo a força e você não gerou nada ao seu redor para te sustentar. Agora, o simples fato de você botar a mão na água, você bate a perna. Sabe por quê? Porque você está se apoiando. Então, se você souber usar esse apoio a seu favor, aí você fica o tempo que for. É igual os nadadores de polo. Os jogadores de polo, eles têm a perna tão treinada no head que a gente vai ensinar isso para vocês, que ele fica ali o dia inteiro. Ah, ele joga polo o dia inteiro? Não, mas o polo é um conjunto de deslocamentos, saltos, mudanças de direção. Mas você pedir para a pessoa entrar na água, ele fica ali, ó, conversando com você normalmente o dia inteiro. Por quê? Porque ele consegue se apoiar na água, tá? Então, esse é o desenvolvimento de habilidades. Quem vem do mar, nunca fez natação, piscina e tudo mais, mas vem do mar, por exemplo, eu tive uma aluna também que o irmão é surfista e ela pedia para ir para a praia com ele e ficava lá na água brincando. E ela foi aprendendo a nadar. Ela consegue ficar sozinha na água, que no mar é mais fácil por causa da densidade da água, a gente flutua melhor, né? Então ela ficava lá no mar brincando com ele, ela aprendeu essas habilidades e ela assim, entrava na piscina, era um peixe, mas não sabia técnica nenhuma. Mas aprende assim, ó. Por quê? Porque o difícil é a adaptação. Se você fizer uma boa adaptação ao meio aquático, que a pessoa não tem problema de água no rosto, tem a respiração aquática, entende as propriedades da água, a natação é mais uma coisa que você aprende. Tá? Já viram quem joga bola? Pessoa que é muito boa em esporte com bola, ela não é boa num esporte só. Quem joga vôlei tem habilidade com bola de basquete. Porque eu tenho habilidade com handball. Quem joga basquete, joga handball. O futebol ainda você precisa de uma habilidade com os pés. Mas geralmente, os esportes com a mão, quem joga bola, joga tudo. Ele pode não ser o melhor em tudo, mas ele é bom em tudo. Tá? Então, é a mesma coisa na água. Se você aprende as habilidades básicas, as outras coisas a gente consegue fazer. Tá bom? O importante aqui é que a gente diferencie o que é adaptação psicológica e de adaptação fisiológica. Tá? Então, na adaptação psicológica, é a familiarização com o meio, é a gente se sentir bem lá onde a gente está, na piscina. E a adaptação fisiológica é quando você faz imersão, respiração e consegue ir no fundo da piscina. Isso aqui você aprende. A adaptação psicológica depende muito da pessoa. A gente ensina, mas depende da sensação dela. Aprender a nadar com medo não aprende. A pessoa precisa estar bem na piscina. Porque o simples fato, eu estou aqui, amanhã a gente também vai fazer isso, eu estou aqui na água relaxada. Manda fechar a mão e enrijecer o braço, você vai para o fundo. Propriedade física da água. Então, quando você está ensinando alguém a boiar, ou naturalmente, de forma leiga, a pessoa quer boiar, o que você fala para ela? Relaxa. A gente fala isso. Relaxa. Deita, relaxa. Solta o corpo. Porque se a pessoa estiver rígida, ela não boia. Porque você aumenta a força que você está fazendo para baixo e acaba diminuindo o impulso. É igual uma pedra e uma folha de papel, né? A pedra vai direto para o fundo, a folha de papel ela fica ali flutuando até se desfazer. A área de contato é muito maior. Você pode pegar ali uma pedra e um bloco de folha de papel com o mesmo peso e jogar na água. A folha ainda vai flutuar um pouco e a pedra vai direto para o fundo. Então, a gente precisa saber que a adaptação psicológica tem muito a ver com isso. A pessoa que está tensa na água, ela não vai conseguir evoluir muito. É por isso que as crianças, o quanto mais lúdico, melhor o aprendizado. Os adultos também, a gente sempre começa a aula com uma atividade de quebra-gelo, uma atividade mais interessante,
para relaxar, porque se você estiver tenso, a aula não tem a mesma qualidade, porque você vai ficar brigando ali com o seu corpo, com o seu peso, tá? Tá muito ruim aqui, mas eu vou lendo para vocês. Isso aqui é a diferença entre o meio aquático e o meio terrestre. É o seguinte, a gente tem alterações, olha, aqui as alterações, aqui o que acontece em terra e aqui o que acontece na água. Então, a gente tem alteração nos deslocamentos, entra na piscina e anda igual você anda de fora. Não anda, não anda. Detalhe, nem com a água aqui. Vai correr no mar com a água aqui no seu tornozelo. Já muda biomecânica, totalmente. E de acordo com a profundidade da água, então se a água estiver aqui é um tipo de caminhada, se estiver aqui é outro, se estiver aqui é outro, se estiver aqui é outro. E se eu não tiver com o pé no chão, é outro. Tá? Então tem alteração nos deslocamentos, tem alteração na respiração, tem alteração na visão, na audição, na termorregulação e nas informações proprioceptivas e noção do esquema corporal. Semana retrasada, a gente fez uma aula de aquacapoeira. Não sei se alguém aqui estava ou se vocês viram. A gente fez uma união do projeto de extensão de capoeira com o projeto de extensão UFRJ aquática, que eu e o Guilherme a gente coordena, e levou para a água. E aí foi muito engraçado o seguinte, o movimento da ginga da capoeira, você coloca um pé na frente e o pé que está na frente equilibra com o braço que está na frente, que tem que estar na frente. Então você faz isso aqui e depois isso aqui. E eles tinham que fazer isso na água. Só que na água o pé mudou, né? E aí o braço atrasava. Então quando a gente vê, eles estavam assim, totalmente desse lado. E pessoas que sabem jogar capoeira. Então, para mostrar para vocês como que a coordenação, as informações proprioceptivas, elas são totalmente diferentes na água. Você não consegue ter uma prática fora d'água, entrar na água e repetir. Você tem que estar adaptado ao meio, tá? Então, olha só, em terra, o equilíbrio é vertical e na água o equilíbrio é horizontal. Isso aqui é uma das coisas mais importantes para o nosso aluno não afogar, não se afogar. O que acontece? Na água a gente está em pé aqui, ninguém anda deitado e nem vai andar. E se você senta para descansar, você relaxa, mas para deslocar a gente levanta e sai andando. Ninguém sai andando de outra forma. E o nosso melhor equilíbrio é em pé. Na água, se você pegar o seu equilíbrio em pé, você vai afundar, porque é a menor área de contato com a água para que tenha força de impulso para te sustentar. É a menor área de força de sustentação. Então, o que acontece? Você está nadando. Aí você cansou lá na piscina funda, o que você faz? Fica em pé para respirar. E aí você cansou mais ainda, o que você faz? Tenta se deslocar naquela posição. E aí você vê que você não sai do lugar, desespera, e aí começa a ir para o fundo. Esse é o princípio inicial do afogamento. Então, eu levantei para respirar, estou nadando. Eu levantei e fiquei em pé para respirar. Opa, estou cansado, preciso chegar na borda. Eu preciso assumir a posição horizontal de novo, de alguma forma. Ou de frente, e aí eu continuo nadando, ou de costas, que seja de costas. E aí eu corro um pouco de costas, recupero fôlego para depois sair nadando. Se eu ficar na posição horizontal, vertical, eu não tenho equilíbrio, o deslocamento é muito mais dificultado, tá? Os apoios em terra são fixos e os apoios da água não são fixos. É simples. Você está ali na água, eu faço com as turmas da prática da natação essa brincadeira também. Forma uma roda, todo mundo gira para um lado. Eu coloquei uma correnteza ali. Tenta ficar parado em pé no meio da correnteza. Não fica. É o que acontece no mar. Você não fica em pé parado no mar, vem onda e você está lá parado. Qualquer turbulência, qualquer coisa te tira do seu equilíbrio. Aqui na Terra pode bater o vento que for, tirando o furacão. Fora isso, está ventando, você consegue ficar parado, você consegue manter o seu equilíbrio. Em terra, os braços equilibram e na água os braços deslocam. Você virá para mim e falar assim, Francine,
chega aqui rapidinho. Eu faço assim. Eu não faço assim, peraí. Mas na água eu faço. E chego rápido. Se eu chegar na água e falar assim, chega aqui, e eu não fizer isso aqui ou isso aqui, eu demoro uma eternidade. Então, os braços na água, eles são fundamentais, tá? Eles deslocam. E em terra as pernas deslocam, e na água as pernas deslocam e equilibram. Aí o exercício que a gente faz também lá na prática da natação, fundamentos da natação, colocar o pull boy, que é aquele flutuador de perna, né? Ele é assim, para quem não fez, ele tem, parece que tem, ele tem duas bolinhas coladas e o meio mais fino. Esse meio mais fino é para você colocar nas coxas e fica uma bolinha para frente e uma bolinha para trás e vai te ajudar na flutuação. Se você tem um vídeo ali que tem um cara usando, se você coloca o pull boy para a perna, a gente tende muito a fazer isso aqui com o tronco. Por quê? Porque a perna dá equilíbrio para eu sustentar aqui. Então, se você tiver uma abraçada um pouquinho, se eu entrar com o braço e puxar um pouquinho aberto, meu tronco já vai para cá, porque não tem a perna para ele recuperar, equilibrar. Então, as pernas na água, elas dão equilíbrio, enquanto em terra, elas só te deslocam. Tá? Respiração. Em terra é automaticamente nato, desde que você tem um automatismo nato, desde que nasceu, e não é condicionado. Eu já vi, assim, tem gente que às vezes faz yoga, essas práticas que tem respiração, e as pessoas falam assim, eu acho muito ruim, porque vai me falando como é que eu tenho que respirar, depois eu esqueço como é que é. Porque você fica, agora inspira, respira, mas por quê? A gente tem um ritmo próprio. Ninguém aqui tem que ficar lembrando de respirar. É natural, a gente já nasce assim. Na água, não. Ela no início, aqui ó, de início ela é voluntária e é condicionada pelos movimentos e pela água. Então você vai escolher a hora que você respira. Você vai escolher que horas que você vai respirar, que horas você não vai, que horas você vai até lá sem respirar. Aí vem o que os nadadores fazem, né? Os velocistas geralmente não respiram. Para quê? Para ter eficiência de movimento. Enquanto fundistas que vão nadar grandes distâncias, eles respiram. Então a respiração na água ela é totalmente diferente da respiração em terra. Totalmente. A começar que a gente, em terra, geralmente a gente faz tudo pelo nariz, ou então igual eu aqui. Eu estou puxando e falando, e meu nariz também vai ajudando. Então você puxa pelo nariz, solta pela boca. Quando você fala assim, alguém respira fundo, a pessoa. Na água é totalmente o contrário. Você puxa pela boca, porque é o maior fluxo de ar, e solta pelo nariz, para que não entre água no seu nariz. Se você não soltar pelo nariz, possivelmente vai entrar água. E aí você começa a ter problemas com essa respiração, tá? A visão. Em terra normal, o ar ele não é agressor para os olhos, e na água ela é limitada, né, limitada pelo fenômeno de refração, e a água pode conter agentes agressores. Então assim, tem gente que o cloro atrapalha muito, é muito ruim. Tem gente que o óculos atrapalha muito. A gente fala, não consigo nadar de óculos, para mim é muito ruim. E a gente não enxerga como a gente enxerga aqui, né? Primeiro, se você chegar e olhar de cima para baixo, você não tem noção da profundidade da piscina. Tem todos os fenômenos de refração que interferem nisso. Então, a piscina funda acontece muito isso. Um monte de gente pula, por mais que eu fale que tem 3 metros, aí a pessoa entra no fundo e fala, nossa, mas é fundo demais. Eu falo, tem 3 metros, eu já tinha te falado aqui fora. Então, você não tem muito essa noção. Por isso que a gente não pula de cabeça onde a gente vê aonde tem uma piscina, porque a gente não sabe aquela real profundidade. E o movimento da água muda isso mais ainda, né? Então, de acordo com o que você nada, o seu balanço de cabeça, está fora d'água, o rosto está dentro d'água, respirando, isso tudo muda a sua visão. A audição em terra é normal, e na água ela é limitada pela água nos ouvidos e pelas condições acústicas das instalações. Quem já fez aula comigo aqui à tarde, eu acho que quarta-feira, a gente tem aula junto com o pessoal da hidroginástica.
Guilherme também. Gente, desculpa a fala, mas assim, é um inferno, e não desmerecendo a hidroginástica. Mas porque eles precisam do som da música. E a gente está disperso na água. Então, a gente fala, a pessoa não escuta. E assim acontece em muitas academias. Você vai ter uma piscina que você vai dividir natação infantil, natação adulta e hidroginástica. Então, as crianças gritam de um lado, adulto está nadando do outro, e do outro lado está tendo hidroginástica. Você chegar na piscina de grandes clubes, por exemplo, está tendo polo de um lado, nado artístico no meio e natação na outra ponta. O nado artístico, eu não sei se vocês sabem, eles, para não ficar a música o tempo todo, porque nem eles aguentam, porque se imagina, é a mesma música o ano inteiro, eles usam marcação também. E aí eles começam a bater no ferro, assim, no outro ferro. O barulho é esse aqui. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Eles treinam 2 horas, é 2 horas fazendo isso. Então, assim, a gente ainda tem que, além da gente ter essa alteração na água, você tem o barulho acústico ao redor. Então, é muito diferente do que dentro d'água. Ah, detalhe, tem aluno que ainda usa o tampão. Muitos alunos que usam o tampão. Aí que não escuta música. Tá? Termorregulação. Na interna, né? Contato com a atmosfera, e frio e calor, depende da nossa sensação. Na água, não. A água ela vai estar sempre numa temperatura mais baixa do que a do nosso corpo, que é em torno de 36 graus do nosso corpo, né? 35, 36. Se a água estiver quente, a ponto de você sentir igual banheira, não pratiquem atividade física, tá? É perigoso, porque você não tem dissipação de calor. Aí seu corpo vai produzir calor e está tendo calor na água, e aí você não dissipa aquele calor, ainda mais usando o corpo. Então a água, a temperatura ideal ali para natação, até 31 graus, assim, morrendo de calor. 31 graus é muito, muito quente, tá? Cuidado com gestante, principalmente, também em grupos especiais. E grande apelo do sistema imunorregulador. A gente consegue ficar numa água fria, você começa a perder calor depois de 20 minutos, numa água fria. A nossa água aqui, hoje ela deve estar uns 26, 27 graus, pela temperatura. No inverno mesmo, quando ela começa a ficar fria, ruim de entrar, fica 22, por aí, por causa da nossa temperatura, que é muito boa, porque a gente tem sol e tudo mais. Mas a partir de 18 graus, eu falo para os meus alunos, eu não coloco, nem você, raramente chega a 18 graus aqui, mas já chegou. E a gente começa a ter uma perda significativa de calor. E isso começa a impactar no seu rendimento dentro da piscina. Né? Então, tem muito a ver também com a nossa gordura corporal, com tanto que você está parado. A iniciação sofre mais por isso, porque tem que descansar mais, fazer menos exercícios, enquanto quem está nadando sente menos frio. Tá? Então, tudo tem a ver com a termorregulação. E informações proprioceptivas, né? Noção do esquema corporal. Então, assim, em terra, você tem informações da planta do pé, vindas da planta do pé, informações vindas do ouvido interno, informações vindas dos músculos, e interpretação tanto mais difícil quanto é o movimento. E na água, informações do ouvido interno são alteradas, informações vindas dos músculos é diferente, e a maior dificuldade na interpretação do movimento, porque não é um movimento que a gente está acostumado, é aquilo que eu estou falando. O pessoal da capoeira ficou na dúvida, o que acontecia? Isso é muito interessante, né? Porque são adaptações. Você tinha que fazer esse movimento aqui, que na água, fora da água, você está protegendo o seu rosto. Se você fizer isso aqui na água, com o rosto aqui, você está jogando água toda no seu rosto. E aí a pessoa não queria jogar, mas ela não sabia se ela levantava o braço e fazia para cima, ou se ela afundava o braço e ficava mais difícil. Então são adaptações do movimento em que mostram que a gente não pode pegar um movimento fora d'água, jogar para dentro d'água e simplesmente reproduzir. Tá? E aí as habilidades aquáticas básicas, né? Equilíbrio vertical,
horizontal, com flutuação ventral e dorsal, aquela coisa, não sei boiar de costas, não sei boiar de frente, não, a gente tem que trabalhar todas essas flutuações. E o equilíbrio misto e dinâmico, que é você conseguir fazer deslizes, giros, balanceios, inversões, para você mudar de uma posição para outra, isso tudo é equilíbrio. Tem como, por exemplo, eu vou e mergulho na piscina. Aí estou lá nadando de frente. Vou ficar agora nada de costas. Lá, só 1 minuto. Aí eu saio da piscina e pulo de costas para nadar de costas. Não, eu tenho que saber girar. Eu tenho que conseguir fazer essas mudanças. Se vocês pensarem a virada olímpica, ou quando você está nadando, bate na borda e vai para outra, é mudança de direção no deslize o tempo todo. Você chega numa posição, vira de forma lateral, sai virado, ou de frente ou de costas, dependendo do seu estilo. Então a gente faz isso o tempo todo, isso tem que ser ensinado, tá? Propulsão, incluindo saltos. Gente, aula de salto todo mundo ama. É a aula mais fácil de dar. Quando eu vejo que criança adora, porque criança, a primeira coisa que ela quer é pular. Tanto é que o que os guardiões fazem é ficar de olho. Aqui não pode pular, aqui pode, toma cuidado. E até vocês, adultos, nós adultos, eu falar que eu vou ensinar mergulho, a turma toda motiva. Ainda fica pedindo. É uma aula muito legal. É uma coisa que a gente não faz em lugar nenhum. Vocês já pensaram nisso? Que lugar que você pula numa altura e cai na outra? Do jeito que você quiser. Só se tiver ali um colchão de espuma, um negócio mesmo assim, você vai com um pouco de medo. Na água não. Se você aprender, tanto é que na hora que eu libero a piscina funda, falo, pode ir lá um pouquinho, o que todo mundo faz, sobe no bloco. Primeira coisa, professor, piscina pular desse negócio aí. Por quê? É uma coisa que a gente não faz em lugar nenhum. Você não pula de altura nenhuma e cai em outro lugar. É uma sensação gostosa, né, para quem gosta. Então, é muito legal trabalhar e a gente pode trabalhar isso com criança em várias alturas. Várias alturas e de várias formas. Cuidado com cambalhota, tá? Com essas outras coisas, porque é perigoso, não é muito da nossa prática. Aí eu trago lá para os saltos. Saltos ornamentais têm a especificidade, né? Você precisa aprender como que você faz essa iniciação. Ela vai começar de baixo, mas eu, por exemplo, não tenho expertise nisso. Você tem? Mais ou menos, você fez aquele curso. Eu já pulei. Quem mais fez curso? Ninguém foi. A gente ofereceu curso no ano passado de saltos ornamentais com essa mesma ideia. A Francine está trazendo para o nada, eu estou trazendo para o polo, e a gente fez para os saltos. Teve um curso lá na piscina do Júlio de Lamar, piscina do Maracanã. Aí eu fui até os 7,5 só. De repente são todos 15. Eu não tive essa coragem ainda. Não está depois. Desculpa, a gente começou saltando na altura da porta, normal. De frente, de costas, que foi andando. Respiração. Gente, entrar água nas vias aéreas, o conceito básico é considerado afogamento. O que é afogamento? Água nas vias aéreas. Só que o afogamento tem graus. Então, se a água nas vias aéreas ela vem, entra no seu pulmão, afogamento, ferrou. Agora, sabe quando você pode afogar no copo de água? Já viram quando você está bebendo água, alguém faz alguma coisa, você começa a rir, vai água pelo nariz? Vem água nas vias aéreas. Então, assim, o que eu faço para ensinar a respiração? Não é só puxar o ar com a boca, solta pelo nariz e é isso. Por quê? Porque vai entrar água no nariz de muita gente o tempo todo. Entra água no seu nariz, Guilherme, até hoje? Quase toda a aula entra. Porque é uma coisa que você está dando aula, de repente alguém passa com uma pernada, a hora que você foi falar, a água entrou. Você foi fazer uma virada que não sei porque você se concentrou ali, entra um pouco. Então assim, a gente tem que ensinar que a água entrou e ela sai. Tá? Então, geralmente o que eu faço? Entrou água no meu nariz, olha para cima, deixa a água descer. É horrível a sensação, horrível. Mas não adianta ficar esfregando o nariz, não vai fazer a água sair. Então deixa a água descer, pronto, passou.
Vai tossir? Tosse. Ah, tô com água no pulmão. Você tá com água no pulmão. A água vai descer, vai pro seu estômago. Vai ser digerido. O máximo que vai tirar é uma diarreia. Mas aqui acho que não tem dado, não. Então, vai entrar água, não fiquem desesperados e não deixem o seu aluno desesperado. Natação para bebê? Boa tarde, quem pode entrar. Natação para bebê tem uma... Eu dei aula há muito tempo para bebê, isso aí é assunto para outro curso, né? Mas tem muitos cursos. É muito ruim a sensação de você ensinar a respiração no início. Por quê? Você pega um bebê e afunda, ele naturalmente vai beber água, porque ele precisa entender o bloqueio da glote. Por isso que a gente trabalha até 9 meses, mais ou menos, a gente trabalha o bloqueio da glote por reflexo. Então você sopra, o rosto do bebê, você sopra, o bebê faz assim. O que aconteceu ali? A glote fechou, você afunda e ali você condiciona o bebê. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e já. Soprei, fui. Aí depois quando eu falar 1, 2, 3 e já, o bebê já faz assim. E assim ele vai aprender. Ah, mas entrou com 1 ano. Todo mundo adora botar com 1 ano. 1 ano já não tem mais reflexo. Ele vai aprender pelo quê? Tentativa e erro. Afunda o bebê lá. Afunda o bebê, não é para o bebê não. A gente tem que falar para o bebê fechar a boca. Mas ele não aprende isso de cara. Até porque é o seguinte, é você falando na piscina para ele fechar a boca e a mãe em casa mandando abrir para beber água. E é água. Então eu já tive vários alunos bebês que eu falava, vamos mergulhar. Não fecha a boca. Então é difícil a gente ter esse equilíbrio. Então o que acontece? O bebê, você vai condicionando. Só que quando ele bebe água, o organismo, e aí até o bloqueio de glote, por defesa, que é o que acontece também no engasgo com comida ou com leite materno, ele fecha a glote. Então, na hora que você afunda o bebê, ele bebe água, ele dá uma tossidinha, e aí ele faz assim, ó. Fica assim uns 10 segundos. Você fala, morreu. Começa a bater. O que eu fiz? Sacode. Aquilo vai passar, é só ter calma. O bebê não tem calma, por quê? Porque ele fica olhando pra você assim, ó. Vermelho, tipo, eu tô sem ar, e aí geralmente ele começa a tossir, e aí começa a chorar. Defesa do organismo para expulsar aquela água que está nas vias aéreas. Então, o que acontece com as crianças quando ela engasga? Se ela está tentando fazer vômito, aquilo não está descendo, não está saindo, o que acontece? Fecha a glote, não pela comida. Só isso é um outro tipo de engasgo quando a comida fecha, tá? Mas estou dizendo assim, tá com líquido, às vezes até com leite materno, eles vão lá, fecha a glote e a criança fica um pouquinho assim até tossir. Aí a gente, naquele meio tempo, nesses 5 a 10 segundos, a gente bate, a gente grita, aí a criança volta. Mas não precisa disso. É um mecanismo de defesa do corpo. Nós está dando aula de natação para o bebê, várias vezes o que acontecia? Quando eu vi, o pai e mãe adoram ver o bebê mergulhar. E aí mergulhou, eu via que ia fazer assim, eu virava de costas para mim. Até passar, porque ela está afogando. Então a gente tem que ter esse conhecimento do mecanismo de respiração para poder se preparar para essas situações, tá? E as manipulações, né, incluindo lançamentos e recepções. Isso aqui é difícil de fazer na água. Quando você está com os pés no chão, ok, agora vamos fazer lá flutuando para vocês verem. Jogar uma bola flutuando, pegar a bola, jogar. Eu admiro muito os jogadores de bola aquática, porque é um esporte muito difícil. Estão agora criando um rugby aquático, totalmente submerso. Então você nada com nadadeira, né, embaixo d'água e rouba a bola, bate um no outro, pega para nadar, para fazer o ponto. Outra habilidade que isso a gente nem está desenvolvendo aqui, né? Que tem a apneia e tudo mais. Eu vi um exercício também muito interessante, eu vou botar isso na aula. É fazer pernada de costas, jogando bolinha de ping-pong para um lado e para o outro. Por quê? Porque você coordena
o braço e tem que manter a posição da cabeça para conseguir ver a bolinha. No dia que você fizer isso aqui, você vai afundar e não vai conseguir jogar a bolinha. Se não olhar para a bolinha, não vai conseguir. Então, é coordenação, visão, pernada e braço. Muito legal para fazer com criança, tá? E muito difícil, se você pensar na natação tradicional. Então, os conteúdos fundamentais, né? Entrada na água, e aí vem a habituação com a água, equilíbrio, deslocamentos, água no rosto e ouvido, apneia. Apneia é o quê? É você prender o ar e não soltar a borbulha. Então, você prendeu e vai para debaixo d'água dessa forma, tá? E abrir os olhos submersos. A gente fez uma aula prática de hidratação, quem está comigo, aí eu falei, vamos abrir o olho debaixo d'água. Como assim abrir o olho debaixo d'água? Eu falei, vamos abrir o olho debaixo d'água, não tem problema. É uma coisa que na praia, por exemplo, é um pouco pior, porque o sal da água irrita muito, mas na piscina não é tão ruim assim. E o controle da respiração. Então, assim, o aluno chegou, a gente vai trabalhar isso daqui, de qualquer forma. Deslocamentos. É para bater perna de cravo ou de costas? Não. É para deslocar de qualquer jeito. Você conseguir nadar, se você nadar cachorrinho, nada cachorrinho. A gente trabalha pernada de bicicleta, né? Como se estivesse pedalando, a pedalada, porque são todas habilidades. Na hora que, por exemplo, o aluno perguntou, é verdade, né? A gente ensina o nado peito, mas no polo e no nado a gente usa muito pernada tesoura para deslocamento lateral, por exemplo. Só que a gente não ensina tesoura lá na adaptação porque o peito está errado. Mas não é, são habilidades diferentes, entende? Uma é pernada do peito, a outra é pernada de tesoura. Assim como o egg beater. Egg beater. Quem nunca ouviu falar de egg beater? Egg beater é uma pernada usada no polo, que chama egg beater, porque vem em inglês como se fosse batedeira de ovos, que as pernas elas fazem esse movimento aqui para dentro. Uma de cada vez. E aí uma gira no sentido horário, uma no sentido anti-horário. Isso aqui te sustenta para onde você for. É a perna mãe do polo aquático, né? O Guilherme vai falar. As pessoas não ensinam isso, nem com esse nome, nem de forma alguma. Então, a gente precisa, nesses conteúdos fundamentais, trabalhar deslocamentos na posição vertical. Então, o aluno está em pé, ele não vai deslocar em pé, mas ele vai deslocar na diagonal, que é o movimento usado no polo, o movimento usado no nado. Tá? O crawl tem que nadar com a cabeça dentro d'água, sim, mas a gente pode ensinar também o crawl com a cabeça fora d'água, que é um nado de salvamento, também é um nado de remada, que pode ser usado lá na água, no surf, aonde for. Então, tem muitas habilidades que a gente fala, não, isso aqui está errado para a natação, para a técnica dos estilos, mas não está errado na adaptação ao meio aquático. Tá? Então, flutuação, movimentos de pernas, deslize, movimentos de braço, palmateio na horizontal e dorsal, movimentos em diversos decúbitos, coordenação da respiração, saltos e giros e coordenação de movimentos. Isso aqui eu estou passando rápido pelo seguinte, é tudo que a gente faz, tudo que a gente pode fazer. Você fala, o que é coordenação da respiração? Eu respirar em pé é uma coisa, ó, soltei borbulha. Agora eu quero que você respire, virando a cabeça para o lado, fazendo abraçado e batendo a perna. É outra coordenação. Nado de costas é outra coordenação. Então a gente precisa trabalhar esses diferentes tipos, tá? Pernada de borboleta, por exemplo. Geralmente borboleta é o último nado que a gente ensina, porque é um nado de maior, precisa de mais resistência, né? Mas a pernada, ela é útil para todos os nados. E as crianças, mandam a criança imitar um golfinho. Ela imita. Sereia. Tem até essas causas de sereia que têm sido causas de acidente agora. Prende a perna da criança aqui e ela não consegue se deslocar. Mas é uma habilidade que a criança pode desenvolver. Eu falo para qualquer criança, imita o golfinho, imita a sereia, ela vai nadar. Só uma brincadeira, mas que a gente usa, às vezes teve um aluno
falou assim, imita o tubarão, faz pernada de tubarão. E aí, querendo se remeter a pernada de borboleta, e uma criança falou assim, mas tio, o tubarão nada assim. E é verdade, né? O tubarão nada assim, o golfinho nada assim, por isso que eu estou falando de golfinho. E sereia também, né? Aí é de várias posições. E aí eu vou trazer aqui o palmateio para vocês, que vai ser a nossa parte lá do prático, tá? Eu tô doida, é muito legal, gente, é muito bom. Palmateio, eu gosto muito. E a gente usa a prática do palmateio dentro da natação. Teve algumas clínicas aí de treinadores de seleção que eles eram só palmateio, pela importância que ele tem na sensibilidade. Então, o palmateio, movimentos de braços e mãos executados de forma que se desenhe o número 8 com as mãos. Então, é basicamente isso daqui. Só que é basicamente isso daqui, só que em diversas posições. Na verdade, esse aqui é o palmateio tradicional, que a gente faz para sustentação. Eu vou falar, a gente tem palmateio para sustentação e o palmateio para deslocamento. Então, para sustentação, geralmente a gente faz isso daqui. Para ensinar para a criança e até para a gente de forma mais simples, é como se você tivesse com um bolinho de areia na sua frente e aí você junta o bolinho, afasta o bolinho, junta o bolinho, afasta o bolinho. É basicamente isso. E aí eu vou fazer aqui, vocês vão ver o cara fazer. Eu vou fazer ele aqui, eu vou fazer ele aqui, eu vou fazer ele aqui. Aí se eu quiser deslocar para lá, eu vou empurrar a água mais forte na descida da mão. Se eu quiser deslocar para frente, eu vou empurrar a água mais forte na subida da mão. E aí eles vêm com as variações. Então eu posso fazer ele aqui, tá vendo? Sempre a minha mão está fazendo o 8, só vai mudando o sentido. Então eu posso fazer ele aqui para ir para baixo. Eu posso fazer ele aqui para ir para trás. A gente vai fazer isso tudo. Eu posso fazer ele aqui para ir aqui para frente. Ó, minha mão está aqui fácil. E tem o que é chamado de palmateio por algumas pessoas, mas que não é um palmateio propriamente dito, mas ele melhora a sensibilidade na fase de força das braçadas. Então você pode fazer a braçada do crawl toda submersa. Isso é uma forma de você estar fazendo palmateio. Você pode fazer a braçada do borboleta toda submersa. E aí vocês estão vendo aqui qual que é a dificuldade aqui. Se eu estou fazendo o crawl submerso, olha como é que eu estou voltando a minha mão. Porque eu preciso furar a água. Se eu voltar a minha mão assim, eu não saio do lugar. Porque aí vai ser força, força, força e força. Aí a gente vai para a hidroginástica, que é o objetivo da hidroginástica. Então aqui, ó, força, força. É uma coordenação enorme isso aqui. Borboleta, mesma coisa. Puxei, voltei aqui. Puxei, voltei aqui. É igual o retorno da Filipina. Quando a gente está lá, a gente faz um lado do peito, uma braçada completa até embaixo, e aí a gente sobe aqui, ó, quietinho, furando a água. Porque senão você está no meio do deslize e aí você para o deslize. A gente vai fazer isso lá na água, vocês vão entender melhor, tá? Então o gesto é composto por 4 porções cinemáticas, 2 fases de translação, que é a parte in e out, dentro e fora, tudo é dentro e fora. E 2 fases de rotação, que é a fase de transição, quando as mãos fazem uma rotação, ó, girou e muda de direção, girou, mudou de direção. Então, ó, in, out, e aqui está girando, ó, in, girou, out, girou, in, girou, out, girou, tá? Sei lá, mas eu vou fazer isso aqui, vou andar, vai. Vocês vão ver que vai. Por quê? Você traz lá da biomecânica, e quando você faz isso daqui, você cria movimentos de rotação aqui, de força de sustentação, similar ao voo do inseto. Vocês já viram? O inseto, ele pode ir para frente, ele gira, volta, ou então ele fica parado, ele beija-flor. Ele fica parado, então ele muda a posição da asa de acordo com o movimento que ele quer fazer. Se ele quer ficar parado ou se ele quer voar rápido, tá?
A ação de cada mão e antebraço é usada para sustentar o corpo no meio aquático com o objetivo de mantê-lo imóvel. Palmateio estacionário, realizado na altura do quadril e cintura. Então a gente faz geralmente aqui para ficar parado. Quadril e cintura, porque eu posso fazer aqui ou eu posso fazer um decúbito ventral, um decúbito dorsal. Geralmente, para ficar parado, a gente usa esse palmateio. Ou em deslocamento, que aí é o palmateio propulsivo, realizado acima da cabeça, também chamado de torpedo. Eu posso fazer aqui, eu posso fazer aqui, e aí eu vou na direção que eu for. Se eu estiver aqui, estou aqui na frente, faço só com essa mão, eu vou só para um lado, é igual um remo de barco. Então, esse é o domínio que a gente tem do nosso corpo. Estou passando o seu aqui. Então, no nado artístico, o palmateio é para sustentar e deslocar o corpo na água durante a realização de posições e figuras. E aí, depois que a gente treinar bastante palmateio, eu ensino vocês uma ou outra figura para vocês verem o desafio. É muito legal. E no polo aquático, a gente usa para sustentar e deslocar o corpo na água. Então, assim, o nado artístico é um esporte estético, tá? Analisando a beleza. No polo aquático, não está nem preocupado se está bonito ou feio, o negócio é fazer gol e ganhar. E na natação é realizado durante as braçadas dos nados formais e como exercício técnico durante o treinamento. Quando você faz palmateio, melhora muito a sensibilidade. Aí, várias pessoas falam assim, eu sei nadar, mas eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar direito. É isso aqui, é palmateio, sabe por quê? Você está nadando aqui, ó. Na hora que eu vou respirar, a minha mão está apoiando na água. Esse apoio é palmateio. Se eu não apoio a mão, eu não giro a cabeça. E aí, por isso que às vezes a gente faz pernada lateral, apoiando a mão. E aí tem gente que tem dificuldade para respirar porque está nadando, e aí vira a cabeça e puxa. Aí cai. É o nosso apoio. A nossa mão apoia em muitos momentos. Só que a gente não tem consciência disso. Nado peito é o tempo todo apoio. Está nadando aqui, por isso que eu faço a respiração frontal como um dos primeiros exercícios. Por quê? Você está aqui, na hora que você abre, você apoia na água para subir. Porque se você não tiver esse apoio aqui na água para subir, você não sobe. Então está aqui, apoiei, subi e voltei. Apoiei, subi e voltei. Se eu não tiver essa fase de apoio, eu vou cair ou eu não subo. Então, às vezes, a pessoa está aqui, ela puxa e quer subir. Não vai subir, não vai subir. E aí vai beber água, porque a cabeça vai levantar pouco, ela está morrendo sem ar, e ela vai estar aqui, aí vem a marola toda, bebe água e tudo vai errado. Então, a gente tem que saber esses momentos, porque são os momentos de apoio em que a gente respira, tá? E aí a pressão executada pela palma da mão é sempre contrária à ação desejada. Então, o princípio da ação e reação, é o que eu estou falando. Se você quer ir para frente, você vai empurrar a água mais para trás. Se você quer ir para trás, eu vou empurrar a água para frente. Tá? Então, é o princípio da ação e reação, que é uma lei de Newton. Exemplo. Em um palmateio executado na posição vertical, de cabeça para cima, a força propulsiva efetiva é vertical para cima. Então, vamos supor, estou em pé lá na piscina funda. A força, ela vem de baixo para cima, não me deixando afundar. Então, essa força é aplicada para... Se eu quiser fazer a força, eu tenho que fazer a força de cima para baixo. Porque aí a força é aplicada para contrapor a tendência do corpo em afundar. Então, peraí, deixa eu explicar aqui. Se eu quero ficar eu estou em pé. Se eu quero ficar em pé, a água vai estar me jogando um pouco para baixo. Eu vou falar o contrário, depois eu falo o que eu tinha que falar. Se eu estou em pé, a água vai me jogar para baixo um pouco por causa do meu peso. Se eu quero me manter flutuando, eu vou fazer a força para baixo. Que a água está... Eu vou jogar a água para baixo, né, a força para baixo, para manter o meu corpo para cima. Então, eu faço força para baixo para gerar força para cima. Se eu quero afundar, eu estou em pé, eu quero encostar o pé lá no fundo. O que eu vou fazer? Força para cima, para jogar meu corpo para baixo.
Então eu vou ensinar isso a vocês. Um monte de gente não consegue encostar o pé no fundo, mas com o palmateio rapidinho encosta. Então você está ali parado, se você fizer isso aqui, você chega lá no fundo rapidinho. E aí para subir você impulsiona o fundo. Ou então, eu quero ficar parado lá. Pode fazer com o Matheus, você vai ficar parado. Vocês vão ver que vão ficar parados, tá? Olha aqui essa figura do nada. Eu sei que não está muito boa, mas olha aqui. Os atletas estão parados com a perna para cima. Só o joelho para cima está fora da água. Então tem só aqui, ó. Sustentando. A gente vai fazer isso. Mentira. Um dia, quem sabe, a gente vai. Então, devido à força da mão, as moléculas de água chegam juntas no final do dorso e da palma da mão. Como a molécula de água que passa por cima do dorso percorre menor distância, são de biomecânica, tá? Ela deve ter uma velocidade maior, gerando menor pressão. É uma explicação física do que acontece. Então, a força está aqui, mas por que eu tenho que girar a minha mão? Porque a molécula de água tem que passar por cima do mesmo tempo que ela passa por baixo, para poder gerar essa força, tá? Essa pressão. A molécula que passa por baixo do dorso da mão percorre menor distância, é isso que eu falei. E ela deve ter uma velocidade menor, gerando maior pressão. Então, aqui ela passa rápido, aqui ela passa devagar. E aí você tem a força de sustentação. Vocês entenderam? Nada. Esse diferencial de pressão resulta na força de sustentação. Então eu estou aqui, a água em cima passa rápido, a água embaixo passa devagar, e no que passa devagar eu consigo me sustentar. Entendeu? É isso. Por isso que tem gente que às vezes faz o palmateio assim, 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 assim. Não sai do lugar. Eu não estou conseguindo criar essa dinâmica da água passando se eu viro a minha mão para cá. Eu preciso aqui, estou fazendo a molécula passar rápido em cima e criando toda uma área de apoio embaixo. E nela eu me apoio, tá? Aqui, essa figura aqui a gente vai conseguir fazer, pelo menos alguns. Não é tão difícil quanto parece, tá? Pelo menos uma perna, é o can-can. A força de sustentação atua perpendicularmente à linha do movimento na superfície do corpo em propulsão ou perpendicular à velocidade da mão. O estudo de Takashi, o estudo de 2004, foi um dos primeiros a desvendar como os nadadores conseguem estabelecer esses vórtices, que é essa pressão. Então, isso que eu quero passar para vocês custou a pesquisa chegar e conseguir entender como que a gente flutua na água. E hoje a gente sabe que o palmateio é uma grande tendência e um grande segredo para que você consiga se sustentar e melhorar todos os esportes aquáticos, tá? Aí eu vou passar 2 vídeos só para vocês, desses, mas eu deixo depois os outros. Tem uns vídeos muito interessantes. Que ele não está espelhando o Guilherme. Tem que arrastar lá, não? O que eu tenho que fazer? Você arrastar até lá. Olha só. Esse aqui é um vídeo curtinho. Não precisa do som. Lá, olha o palmateio que eu falei para vocês no primeiro. Vocês estão vendo? Ele está indo para frente. Ele está fazendo só aqui. Não é isso aqui. Ninguém está puxando a água aqui. Ele chega até lá, ó, a mão. Em 8, vai e volta. Vai e volta. E tem que ser dentro da água, não adianta fazer fora, porque você também não vê. Ou na espuminha. Tem que afundar um pouquinho a mão e fazer vai e volta, vai e volta.
Ele está batendo a pernada está ajudando, mas a gente pode fazer sem bater perna também, tá? Outro vídeo tem os outros palmatórios. Como é que eu tiro? 20 horas. Esse aqui, ó. Esse aqui é um atleta de nado que dá consultoria, olha lá que eu falei para você. Ela dá consultoria para atletas de natação. Esse aqui você desloca para frente, no sentido do pé, com o movimento em cima da cabeça. Aí esse desloca também, só que ainda ventral. O pull boy lá no pé dela. Ele é o pull boy. Vendo? Ó, a mão empurra e gira, empurra e gira, empurra e gira. Tá? Acho que era isso que eu queria passar. Amanhã a gente vai fazer, esses palmateios todos. Vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. E depois dessa aula, eu acho que é legal que vocês vão sentir talvez maior consciência na piscina. Porque a ideia é que você entenda, use as propriedades da água a seu favor. E veja o quanto a gente pode se apoiar, tá?